Café com Monge apresenta O Estigma Oculto, Volume 1, O Mistério. Ryuho Okawa. Sobre o autor. Ryuho Okawa é um renomado autor japonês e líder espiritual mundial. Sua meta é simples: ajudar as pessoas a encontrar a verdadeira felicidade para que possam, assim, criar um mundo melhor. Após atingir a grande iluminação espiritual em 1981, Ryuho Okawa começou a receber mensagens espirituais dos espíritos elevados e passou a transmiti-las para todas as pessoas do mundo. Seus livros já venderam mais de 100 milhões de exemplares no mundo inteiro e foram traduzidos para 40 idiomas. Escreveu e publicou mais de 3.050 títulos e deu mais de 3.450 palestras sobre temas espirituais, religião, autoajuda, negócios, gestão, educação, política e outros, com o objetivo de elevar gradativamente a compreensão das pessoas sobre as verdades espirituais e leis universais, e com isso trazer uma nova era de paz e harmonia à humanidade. Capítulo 1. Resumido. Falava de um incidente ocorrido no Parque Arizugawa, em Hirou, no início do verão, por volta do amanhecer. Quando o local ficou quase vazio, um grito alto de uma jovem de repente ecoou pelo parque arborizado. 3 pessoas que estavam ali perto ouviram o grito e correram em direção ao som, mas quando chegaram, a suposta vítima não estava mais lá. Em seu lugar havia um homem forte, deitado no chão sem sentidos, com os olhos revirados e espumando pela boca. O homem estava com o cinto desafivelado e as calças meio arriadas, então parecia óbvio que tentara estuprar uma mulher. O cadáver foi levado à divisão de identificação. De início, supôs-se que uma mulher tinha sido atacada, mas o que tinham ali era o cadáver de um homem. Soube-se em seguida que se tratava de um fuzileiro naval dos Estados Unidos, que estava indo se divertir em Roppongi. Nem mesmo o instinto de detetive de Yamasaki conseguiu sugerir-lhe alguma coisa. No local, encontraram a marca do corpo da mulher que havia sido empurrada contra a terra, além de um único botão, possivelmente arrancado da frente de sua blusa enquanto ela lutava com o homem. Ele ficou especulando diferentes cenários, preocupado que aquilo fosse se transformar num incidente diplomático, mas havia poucas evidências para resolver o mistério. Que tipo de mulher japonesa, imobilizada no chão por um fuzileiro naval, seria capaz de matá-lo instantaneamente, sem deixar um único hematoma ou ferimento, sem romper seus órgãos internos, e fugir aparentemente com facilidade? Talvez ela fosse uma paranormal. Pouco tempo depois, um incidente semelhante ocorreu em Odaiba. Um atleta que treinava a corrida à beira-mar ia em direção ao monumento da bateria de canhões que ficava no Parque Daiba.
De maneira similar ao incidente anterior, o atleta foi encontrado deitado de costas e espumando pela boca. Como o fuzileiro naval, o cadáver do atleta estava simplesmente deitado ali, completamente ileso. O suspeito provavelmente agiu sozinho e, obviamente, não usara nenhuma arma, nem veneno. Constatou-se também que aquele atleta que treinava corrida tinha a uretra cheia de sêmen, o que sugeria que estivesse atacando sexualmente uma mulher. Será que aqueles casos indicavam a existência de um assassino em série, ou seriam mera coincidência, acidentes isolados? Embora fosse razoável especular o como, Yamasaki não conseguia entender o porquê. Seria uma obra de algum extraterrestre? Bobagem. Embora a época atual não exclua a possibilidade de alienígenas terem influenciado, Yamasaki sabia que esse não era um pensamento digno de um detetive respeitável como ele. Yamasaki, dono do QI mais alto da primeira divisão de investigação criminal, pôs seu cérebro para funcionar a toda velocidade. Capítulo 2. Resumido. A investigação do caso estava muito no começo para justificar uma reunião geral da primeira divisão de investigação criminal do Departamento de Polícia Metropolitana. Então, ele decidiu iniciar uma investigação secreta com apenas 3 membros, que incluíam Doman Yoshi-Hashi, 27 anos, a detetive Yuri Okada, 25 anos, e ele, Junichi Yamasaki, 30 anos, como chefe da equipe. Doman Yoshi-Hashi, como o nome sugere, era um autoproclamado descendente de um Onimyoji, isto é, um mestre de Yin e Yang dotado de poderes sobrenaturais, chamado Doman Ashiya, do período Heian. Yamasaki, no entanto, não tinha muita certeza se a alegação do rapaz era verdadeira. Yuri Okada era uma moça bilíngue que passara seus anos de escola secundária em Nova York, para onde o pai, que trabalhava em um banco, havia sido transferido. A moça é o que se costuma chamar de otaku, por sua habilidade de conseguir, por exemplo, listar em 3 minutos 100 diferentes maneiras de matar uma pessoa. Os casos recentes haviam começado com a morte de um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Portanto, suspeitava-se que a vítima ou o criminoso fosse alguém estrangeiro. Yamasaki também mantinha como carta na manga a ideia de que a detetive Yuri poderia ser usada como isca, se as circunstâncias exigissem. Até pensou em mandá-la tingir os cabelos de loiro se descobrissem que a mulher que foi atacada era estrangeira. Supunha-se também que a vítima feminina poderia ter um cúmplice masculino no crime. Assim, enquanto ela atrairia o homem para estuprá-la, esse parceiro masculino o abordaria por trás e o atacaria, por exemplo, com uma agulha finíssima e afiada.
como fazia um assassino profissional retratado num programa histórico muito popular na TV japonesa. Nesse caso, a figura esbelta de Yuri poderia ser útil para fazer os homens pensarem que ela era estrangeira. Yamasaki foi com Yuri Okada até seu restaurante favorito de ramen e, como aqueles testes de rapidez de raciocínio, perguntou-lhe: existe uma boa maneira de matar um chefe abominável ao passar por ele em um corredor sem ser descoberto? Talvez com uma capa de invisibilidade. Achando algum jeito de ficar invisível? Quem sabe convidando-o para um chá e fazendo-o tomar uma bebida envenenada que fizesse efeito 1 hora mais tarde. Ou então, se uma mulher provocasse o homem para que decidisse atacá-la, enquanto ela assumisse o papel de vítima, poderia cobrir-lhe o nariz e a boca e sufocá-lo. E ela prosseguiu: além disso, você pode usar magia negra e amaldiçoá-lo para que morra. Doman é especialista nessa área. Como esperado, Yuri tinha um raciocínio muito rápido. O próprio Junichi Yamasaki havia sido considerado um prodígio durante seus dias de ensino fundamental, e tudo correra bem com ele até entrar no ensino médio da escola Komaba, filiada à Universidade de Tsukuba, conhecida por ser a escola japonesa que mais aprovava alunos para a Universidade de Tóquio. Mas quando Junichi entrou nessa escola, suas notas despencaram, e ele não conseguiu ingressar na Universidade de Tóquio, nem na Universidade de Waseda, nem na Universidade de Keio. Yamasaki foi reprovado no vestibular e teve de passar mais um ano estudando, porque havia escolhido dedicar-se com total empenho à prática do Kendo durante o ensino médio. As previsões de seus amigos acabaram se tornando realidade. Como único aluno a entrar na Universidade de Tsukuba, sentiu-se frustrado ao ver os amigos virando políticos e altos burocratas. Ah, não importa. 1 hora dessas, vou prendê-los, pensou, e foi assim que decidiu entrar para a polícia e se tornar detetive. Foi a única maneira que encontrou de tirar proveito de sua condição de lutador de Kendo de 3º grau, que conseguiu ao abrir mão de fazer o cursinho preparatório. Mesmo assim, toda vez que ficava bêbado, dizia estar arrependido por não ter conseguido chegar à superintendência geral. Nesse exato momento, Doman Yoshihashi entrou apressado no restaurante de ramen. Chefe, houve um 3º homicídio. Onde? Perguntou Yamasaki. No parque Yoyogi. E a vítima? Ele foi encontrado morto, deitado de costas, espumando pela boca, com os olhos revirados, segurando uma tira arrancada de um sutiã. Yuri Okada interveio. Agora podemos pensar nessas mortes como crimes de um assassino em série com motivação sexual, certo? O chefe Yamasaki engoliu em seco. Certo. Vamos. Claro, os 3 se dirigiram para o local do crime,
o Parque Yoyogi. Capítulo 3. Resumido. Agora, mais algumas informações sobre Yuri Okada. Sua inteligência não basta para uma pessoa se tornar um policial. Desde seus dias de escola secundária em Nova York, Yuri aprendeu Karate Kyokushin por mais de 10 anos. O Karate Kyokushin é uma modalidade na qual, ao contrário do que ocorre no karatê tradicional, que evita golpes diretos, o contato pleno é permitido. Assim, praticá-la geralmente provoca muitas lesões, mas dizem também que seus praticantes são muito mais fortes que os que praticam karatê tradicional ou judô. Há várias situações em Nova York que colocam sua vida em risco. Por isso, um esporte convencional não é suficiente como autodefesa. Yuri era faixa preta de 2º grau em Karate Kyokushin. Se um fuzileiro naval americano a atacasse, ela estava confiante de que poderia nocauteá-lo em menos de 5 minutos. E se o culpado fosse uma mulher hábil em artes marciais, que seduzisse homens fortes apenas para acabar com eles em homicídios de rua disfarçados de autodefesa, Yuri queria competir com ela para ver quem era mais forte. No entanto, o chefe Junichi Yamasaki tinha uma linha de pensamento um pouco diferente. Uma vez ele ouvira a história de uma monja peculiar, contada por um colega seu de Nagoya. Yamasaki soube que a jovem chegara àquela igreja numa noite de tempestade, em meio aos estrondos de trovões. O tempo foi passando até que ela, sem que se soubesse ainda sua real identidade, ordenou-se freira. Outra história dizia que certa vez Agnes viu uma criança de 4 anos de idade afogando-se no rio e caminhou sobre a superfície da água para salvá-lo diante dos olhos da mãe da criança, que estava ali aos prantos. Mas não há campo de atuação que seja imune à inveja. O arcebispo de Tóquio começou a alimentar a ideia de que os milagres dela poderiam ser obra do diabo e ordenou que Agnes viesse a Tóquio. E desde então ela não foi mais vista. O colega de Yamasaki levantou a hipótese de que Agnes já teria se livrado de seu hábito cinza de freira e estaria agora escondida em algum lugar de Tóquio. Uma rajada de vento soprou na avenida perto do portal Sakuradamon. Antes que ele tivesse notado, o outono havia chegado.